Vos saúdo na paz do Senhor. Que bom nós estarmos aqui neste culto abençoado da Escola Bíblica Dominical. Quem é aluno da Escola Dominical? Quem é professor da Escola Dominical? Coordenador da Escola Dominical? Glória a Deus. É a melhor escola do mundo, irmãos. É a escola dos nossos sonhos. É a escola que não tem férias. É uma escola que nós não pagamos mensalidade. É uma escola que o material didático é bem baratinho. Uma revista serve para 3 meses de lições. E é uma escola que aviva a nossa alma. Não tem greve de professores, não tem reclamação de salário. E é uma escola que funciona uma vez por semana. É a escola dos nossos sonhos. E, infelizmente, em muitos lugares por aí, é uma escola pouco frequentada. Mas nós podemos mudar a cada dia essa situação abençoada. Eu convido vocês para abrirmos a Bíblia Sagrada no texto que está na segunda carta que escreveu Paulo a Timóteo, nosso grande Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16. Vamos ler o 17 também, para nossa meditação. Enquanto os irmãos procuram o texto, eu trouxe um material muito forte da nossa FAITEL, Faculdade Riléu, o Manual do Professor. Um manual altamente qualificado, preparado para ajudar o professor da Escola Bíblica Dominical a dar a sua aula com eficácia, com seriedade, com dedicação. Aqui nós temos aplicações sobre como dar uma aula, as 7 leis do ensino, a história da educação dentro da Bíblia, Deus, o primeiro professor, Adão e Eva, os primeiros alunos, e também nós temos a história da escrita e tudo mais. Você adquirindo, e nós estamos fazendo promoção hoje. Aqui na Passagem Alvino, como é a igreja do meu coração, nós estamos oferecendo aos irmãos, trocando por uma oferta de apenas R$15. Os irmãos que quiserem adquirir, só procurar nossa irmã Marina ali na portaria, e ela está com o nosso manual do professor. Inclusive, algumas partes do que eu vou, aceita Pix, aceita dinheiro, só não aceita o cheque Maranata, né? Que breve voltará, né? E os irmãos quiserem adquirir, adquira, aprenda mais e mais, estude, e você vai estar com um compêndio muito forte para lhe ajudar a ministrar a sua aula na Escola Bíblica Dominical. Você adquirindo, você adquire mais conhecimento, estudando, e também você me ajuda a chegar mais longe em minhas missões, em minhas viagens missionárias. Quem achou o texto, diga glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa, apta para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em toda a justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. E a igreja diz amém. Amém. Podeis sentar, mas sente-se glorificando ao nome do Senhor. Eu já avistei ali 2 alunos do nosso Riléu. Faz o sinalzinho assim. Oh glória. Esse casal aí de Deus, convidamos ontem lá na aula, né? Aliás, segunda-feira, nós convidamos para que estivessem aqui para aprender mais do nosso Deus. E amados, o nosso tema, o nosso contexto hoje vem falando sobre a educação cristã, mostrando que todos nós somos ensináveis. Quando se fala de educação cristã, irmãos, isso é muito sério e também muito importante para o crente. Por quê, pastor? Essa palavra educação, ela é o ensino, a palavra educação, ela quer dizer que é o ensino sistematizado, o ensino preparado para estabelecer no homem a evolução, o crescimento, tanto intelectual como emocional. A educação, ela se dá por um processo muito maravilhoso, muito lindo, o processo de ensinagem e aprendizagem. Ou seja, enquanto estiver alguém ensinando e alguém aprendendo, o processo de educação vai estar vivo no meio de nós. E é aqui que eu acho assim maravilhoso a questão da educação, porque sempre nós vamos estar aprendendo alguma coisa. Tem gente que aprende bobagem, tem gente que aprende besteira, tem gente que aprende molecagem, tem gente que aprende um bocado de coisa errada, mas tem gente que aprende coisa boa, dependendo do que está sendo ensinado, seja por transmissão de conhecimento verbal ou pela prática, está acontecendo o processo da educação. Alguém está ensinando e alguém está aprendendo. Ou seja, esse processo, a educação, ela nunca para, porque sempre vamos estar aprendendo alguma coisa, ou boa ou ruim. Quem compreende, diga amém. E a educação cristã, ela vem trazendo o ensino cristão, o conhecimento cristão. Para quê, pastor? Para estabelecer leis, para estabelecer princípios, eita glória, e para estabelecer a ordem, o bem, a bênção no meio de nós. Quando se fala de educação cristã, ela vem estabelecendo em nós leis. Quando se fala de leis, está se falando de regra. Eita maravilha! Está se falando de limites. Uma sociedade sem limite vira bagunçada, fica bagunçada. Uma sociedade sem limite, ela vive na bagunça, na desordem. E é um problema seríssimo quando não se há lei, quando não se há ensino, quando não se há educação, a bagunça acontece. É muito maravilhoso isso, porque a igreja, a Assembleia de Deus, estabeleceu, adotou, abraçou a escola bíblica dominical, justamente para que houvesse e para que haja até hoje o processo da educação, para que nós entendamos lei, para que nós entendamos regras, para que nós tenhamos limites, sabendo o que podemos e o que não podemos, sabendo até que ponto nós podemos ir, e assim por diante. Quem entende, diga glória a Deus. Quando se fala de educação cristã, está se falando deste processo de ensino, que estabelece leis, que estabelece regras, mas também
A educação cristã, ela estabelece princípios, ou seja, bases para nós, alicerce. Eita maravilha! Lembra quando a gente em casa, que a mãe estabelece alguns princípios? Qual a mãe que não falou para nós: olha, não mexe nada de ninguém? Quando chegava em casa com lápis de alguém que não era nosso, aí pegava aquela surra abençoada, com muito carinho e amor, era castigado e no outro dia passava a vergonha de ir lá devolver. O que são isso? Princípios. Não mexa nada de ninguém. Olha, obedeça aos mais velhos. Se alguém chegar aqui trazendo queixa de você, você vai apanhar. Era assim em casa. E quando Deus o livre, quando alguém chegava e dizia: olha, fulano de tal, aí teu filho me desacatou, me desrespeitou, falou isso, falou aquilo, aí a peia pegava, o castigo. E a gente aprendia a respeitar os mais velhos, a ter ordem dentro de casa. Outro dia eu falei para o irmão, ele bateu na filha dele, e aí ele disse: poxa, pastor, me perdoe. Eu disse: não, perdoe, pede perdão não, tem que ser assim. Em casa, a mamãe não queria saber quem estava certo ou errado. Ela não queria desordem. Ela não queria ninguém desordeiro. Ah, tu tem razão, por isso tu pode bater. Não, ela queria gente de paz, estabelecendo princípios. Não brigue com os outros na rua. Obedeça os mais velhos. Seja honesto. Isso me ajudou muito na minha vida cristã na igreja, respeitando os meus líderes, sem estar discutindo, sem estar brigando, sem estar afrontando, sem estar promovendo levante, sem estar promovendo briga, discussão. Princípios. A educação estabelece princípios, base para nós. Quem está entendendo, diga glória a Deus. A gente já começa a entender que uma pessoa sem educação é um problema sério. Não respeita ninguém, não honra ninguém, não considera ninguém. Isso é um problema sério. E a educação, ela estabelece o bom convívio para nós vivermos bem em sociedade, respeitando o espaço, aprendendo a respeitar limites, a nos dar bem com todo mundo. É para isso que a gente vai à escola, né? É para isso que a gente é escolarizado. Nos primeiros passos, a gente figura de liderança, a gente tem em casa como pai e mãe. A gente tem a figura dos pais como a nossa liderança, e a gente respeita. Aí depois que nasce um filho, 2 filhos, 3 filhos, tem família que tem 4, 5, 10 e assim por diante, aí a gente começa a entender que não somos sozinhos no mundo, mas tem aquele carinho com o humano, com a mana. Mas aí quando aquele é o primeiro contato, família, e a gente se respeita e se ama. Às vezes a gente se morde um com o outro, morde um ao outro, mas depois está tudo bem, porque é família. Mas aí quando vai para a escola, no processo de escolarização, a gente percebe que não é só papai e mamãe que tem que respeitar, o professor. Hoje já quebrou mais isso, né? Tem aluno que bate em professor e agride. No meu tempo não, o professor puxava a orelha, o professor botava de castigo, era o segundo pai, era a segunda mãe, era uma figura de extremo respeito. E a gente entende que a autoridade não é só nossos pais, professores, diretores, coordenadores da escola. E aí a gente vê outras crianças. E aí a gente começa a aprender a viver em sociedade ali. Quem nunca foi chamado na escola porque o filho deu uma dentada no braço da outra criança? Por quê? Porque às vezes a outra criança chega, eu só tenho a ideia de sociedade, os meus manos, chega outro aqui, quer meter a mão nas minhas coisas, eu vou dar-lhe uma dentada, sistema de defesa. Aí o que a professora fala? Não morda o coleguinha, é seu colega. Aí vai ensinando o processo para viver em sociedade.
Tudo isso faz parte do processo da educação. Pastor, o que tem a ver isso com a igreja? Tem tudo a ver, meu irmão. A escola dominical é responsável por escolarizar, educar o crente que passa dessa porta para dentro. A gente chega do mundo aqui, o cabra todo, lá no mundo ele era isso, ele era aquilo. Tem uns que chegam com uma cara assim meio, mas vai passando um tempo, dá um sorrisão no rosto. Por quê? Porque a escola ensinou a viver em sociedade. Mas quantos não chegaram aqui e deram assim umas mordidas espirituais em alguns crentes? Quantos chegaram aqui brutos, revoltados, inimigos de si mesmo e de todo mundo? Mas a escola dominical, ela vai ensinando o processo, a educação, eita glória, e vai melhorando a gente. Por quê? Porque a escola dominical ativa o intelecto e o emocional, o sentimento. Eita maravilha. A gente aprende a amar. A gente aprende a amar. Porque que homem diz para homem na igreja: eu te amo, meu irmão. Lá no mundo esse papo, eu te amo, meu irmão, fica meio. Homem falar para homem fica meio. Aqui na igreja não. Eu te amo, meu mano, eu te amo. Por quê? Porque a escola dominical ensina a gente a viver em sociedade, ensina a gente a viver como cristão. E aí vai moldando, vai trabalhando, e a gente vai vivendo bem em sociedade. E quem não vem para a escola dominical não passa por esse processo. É por isso que tem um bocado de crente aí, desculpa a expressão, desses crentes aí que parecem de gangue. Não pode se encontrar um público com outro que dá choque, dá briga. No meu tempo, quando eu era adolescente, que tinha as gangues no bairro aqui em Belém, nesse tempo não era em arma, né? Era em pedra. Era muita pedrada entre uma gangue e a outra. É assim mesmo alguns crentes. A arma deles é a pedra, é pedrada. Fica apedrejando: olha, fulano aí não presta. Eita, esse fulano é isso. Eita, que aquele fulano é aquilo. É só tirando pedrada. Por quê? Porque não passou no processo da educação. A escola dominical, ela estabelece a educação no meu e no teu coração. Quem entende, diga glória a Deus. E a educação, ela trabalha e evolui o meu intelecto e o meu emocional. Eita glória. Por isso que tem muito crente com ferida na alma até hoje. Não consegue perdoar, não consegue se dar bem com ninguém, não consegue viver em sociedade, em amizade. Por quê, pastor? Porque não passou pelo processo da educação. E a educação trabalha no emocional. Ela me cura, eita glória. Ela cura minhas agruras, ela cura as minhas revoltas, ela cura as minhas raivas, ela cura os meus mimos, ela cura a minha infantilidade, ela cura a minha meninice. A educação faz isso. A educação é transformadora. E o que é que Deus fala de educação, pastor Célio? No meu livro, o Manual do Professor, se você adquirir, você vai ver, na página de número 14, diz o que Deus acha da educação. Lá em Deuteronômio capítulo 6 e o versículo 7, ele diz para o povo de Israel: ei, ata essas palavras na tua boca. Por que na tua boca? Porque a lei no Antigo Testamento era ensinado de maneira oral. O pai ensinava o filho. O menino, quando alcançava a idade de 5 anos, ele sentava na mesa com o filho e ensinava. É por isso que o Salmo 128 diz: e os teus filhos serão como rebento ao redor da tua mesa. Porque mesa era lugar de educação. Era lá que os pais ensinavam. Era lá que os pais educavam. Eita glória. Por isso que até hoje, assim, no meio dos antigos, dizem que a mesa é um lugar sagrado.
porque era lugar de educação, era onde o pai educava o filho. Eita glória! Quem entende, diga glória a Deus. É um problema, hoje é um problema. Por quê, pastor? Porque o menino pega a comida, vai para frente da televisão. Outros pegam a comida e vão para sentar no sofá e come olhando o WhatsApp, as redes sociais, jogando o joguinho. Aí é um problema. Mas Jesus disse: teus filhos serão como rebento ao redor da tua mesa. Educa o menino no caminho em que deve andar, para que quando cresça não se desvie dele. Quem entende, diga glória a Deus. O que é que Deus acha da educação? Ora, ele foi o primeiro professor. Pastor, não fale besteira, está lá em Gênesis. Ele chama Adão e diz assim: ó, de toda árvore tu comerás, só não da árvore do conhecimento e do bem e do mal. Ensinamento. Ele foi o primeiro professor. Ele ensinou Adão: ei, não pode comer dessa árvore, não pode tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que tocar, certamente morrerá. Veja bem que ele estabeleceu regras. Toda árvore tu pode comer, menos dessa daqui. Estabeleceu regra, estabeleceu limite. E ainda disse: o dia que tu comeres, certamente morrerás. Ele deu deveres para Adão: ei, lavra a terra. Deu direitos: come do fruto. Toda árvore te será para mantimento. Mas ele estabeleceu limites: só não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso é educação. Paulo escreve aqui dizendo que toda a palavra inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, eita glória, para responder todo tipo de questionamento. A Bíblia tem resposta para tudo. Para corrigir, correção. Tem muito crente que não gosta de correção, mas faz parte do processo de educação. Por quê? Porque a correção vai tirando aquilo que não serve, aquilo que não presta, aquilo que está em excesso, aquilo que está sobrando e que é ruim para o convívio da sociedade. Eita glória! A educação, irmãos, o nosso Deus, o que ele acha da educação? Ele mesmo disse para Moisés: ensina esse povo. E qual era o instrumento? A palavra, a lei. Eita glória! Essa palavra lei, no hebraico, Torá, não quer dizer só regras, não. Essa palavra lei, no hebraico, Torá, é instrução. Ensinamento, irmãos, instrução. A instrução vai estabelecer bases, princípios, eita glória. Vai ensinar, vai preparar para viver bem em sociedade. Quem compreende, diga glória a Deus. O que é que Deus acha da educação? Ora, se Ele mandou, Ele que mandou ensinar, Ele que mandou Moisés, ensina, ata esta palavra na boca desse povo. Por que na boca? Para transmitir. Que esta palavra esteja nas mãos. Por quê? Para que nas mãos? Para estar estudando o tempo todo. Ele disse: põe ela nos umbrais da porta. O judeu, israelita, ele tinha o que hoje é chamado de mezuzá, que era uma espécie de tubinho, onde estava justamente alguns capítulos de Deuteronômio que falavam sobre a lei, e eles penduravam nos umbrais da porta, para que eles não esquecessem da lei, para que não esquecesse da lei. Qual era o método que Deus ensinou para Moisés? Inculcar. Fala que eles vão ouvir e vão decorar a lei. Eita glória!
Tem crente que decora a música mundana, hino do clube que torce, do Flamengo, do Remo, do Paysandu, mas não decora a palavra. Por que não decora? Porque não lê, não narra, não cita. Eita glória! Qual era o processo? O pai ensina o filho. Tem pai que ensina só besteira. Parece que está raro hoje os cultos domésticos em casa. Escola dominical, irmãos, é no domingo. Mas durante a semana, na tua revista, na minha revista, vem um programa de leitura para segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Dá para fazer o culto doméstico em casa. Tem crente que não sabe mais nem o que é isso. O pai ensinava o filho, e o filho ensinava o filho, e assim seria de geração para geração. Quando Deus disse para Josué: entra nessa terra, pega esse povo, atravessa esse Jordão e vai, entra em Canaã. O versículo de número 8, no capítulo 1, ele diz: não aparta de ti esta palavra, não aparta da tua boca esta lei. Por que não aparta da tua boca? Porque era para falar, para ensinar. Olha, Josué, esse povo vai entrar na terra prometida, mas olha, continua ensinando a minha palavra, continua educando este povo dentro da palavra, dentro da lei, dentro do ensinamento que eu dei para Moisés. Quem compreende, diga glória a Deus. Se esta palavra, irmão, deixar de ser ensinada, se esta palavra deixar de ser falada, pregada, a gente perde muitas vidas para o nosso adversário. O que Deus acha da educação? Ora, Ele mandou ensinar. Ensina, preste atenção, irmão, é para ensinar. Ensinar, transmitir o que aprendeu, inspirar outros a buscarem conhecimento. Antigamente o professor se dizia que ele era um transmissor do conhecimento, depois passou a ser um facilitador do conhecimento. Hoje se diz que o professor é um inspirador do conhecimento. Ou seja, se eu ensino, eu tenho que te inspirar a buscar o conhecimento. Agora, como é que eu vou inspirar se eu não conhecer? Como é que eu vou ensinar se eu não estudar? Infelizmente, até hoje temos professores que deixam para estudar a revista no sábado à noite para dar aula de manhã. Aí é um problema. Por quê, pastor? Porque não vai aprender nada, irmão. E vai ensinar o quê? Vai ficar enrolando? Imagine você manda o seu filho para a escola e chega lá, o menino fica só brincando e assistindo TV e correndo na sala, e a professora passa um desenhinho lá, pinta isso daqui, enrola o teu filho. Como é que você vai se sentir? Da mesma maneira os alunos se sentem na classe, por professores irresponsáveis, que não estudam a lição, que não entendem a lição, que pega a lição, lê, e aí chega na classe, só faz ler, e o aluno já leu, e é um problema. Porque se eu li em casa a revista e venho para a escola dominical só para ler, aí eu não vou querer mais vir. Aí a minha classe vai secando, secando, secando. Quem compreende, diga glória a Deus. E qual a importância da educação, pastor Célio? É toda. Porque a educação, ela vai ajudar a formular o meu caráter. Porque você acha que é por lei hoje? Todo brasileiro, está na nossa Constituição, todo brasileiro tem direito a saneamento básico, a saúde e a educação. Porque você acha que tem que botar o menino 3 anos de idade, já joga para a escola? Joga lá. Por quê? Porque o caráter do ser humano, isso aqui é pesquisa, isso aqui não é
Não estou falando aleatoriamente, isso aqui é pesquisa. O caráter do ser humano é formado quando ele ainda é criança. E dizem os psicólogos, psicopedagogos, que a partir dos 3 anos de idade começa essa formação e vai até os 7, no máximo 8 anos. O resto é só acréscimo. Então tudo que a criança aprender dos 3 aos 7, 8 anos é de fundamental importância para a formação do seu caráter. É por isso que ela precisa estar na escola. Para quê? Para aprender o que é sociedade, para aprender o que é lei, para aprender respeito. Quem compreende, diga glória a Deus. E quem não vai à escola, não aprende a viver em sociedade e se torna um marginal. Ou seja, ele vive às margens da sociedade. Às margens, não adentra, não se mistura, não se envolve nos projetos da sociedade. Aí ele se torna um estorvo. Por quê, pastor? Porque não se envolve nos projetos sociais. Aí ele fica de fora só reclamando, murmurando, apontando, acusando. Pastor, e o que tem a ver isso com a igreja? Tem tudo, irmão. Chega na igreja, não participa da escola bíblica dominical, não vem para culto de doutrina, aí se torna um problema, irmão. Por quê, pastor? Porque todo ser humano é educável. Ele vai aprender qualquer coisa. Ele vai aprender de qualquer maneira. Ele vai aprender bobagem, ele vai aprender besteira, e ele não vai se envolver nos projetos da igreja. Por quê, pastor? Porque ele não foi ensinado a viver em sociedade. Aí eu sou só um exemplo. Eu sou contra a irmã Maria, eu sou contra a irmã Dilenil, eu sou contra o pastor Edson, eu sou contra o pastor Miguel. Por quê? Porque eu não aprendi a conviver. Eu vivo às margens da igreja, não me envolvo em nada. E quem não se envolve é um problema. Por quê, pastor? Porque ele tem tempo para estar só observando, apontando erros, apontando defeitos. Quem conhece um crente desse tipo? Infelizmente está cheio em nossas igrejas. Estou falando em tese. Está cheio em nossas igrejas. Crente que só sabe reclamar, murmurar, apontar, e está errado. Porque eu acho que devia estar assim, porque deveria ser assim, porque eu faria. É um marginal, é um problema para a sociedade. Quem compreende, diga amém. Um grande sociólogo chamado Peterson, ele afirma que a educação, ela existe. Isso está no meu livro lá, o Manual do Professor, na página 15. Ele afirma que a educação desenvolve no ser humano, assim como a vida também é desenvolvida. O que ele quer dizer? Que não interessa se a criança nasceu, se ela vai tomar, se ela vai fazer o teste do pezinho, tomar as vitaminas, as vacinas necessárias para um bom crescimento. Não interessa. Ela vai crescer. Enquanto ela tiver vida, ela vai crescer. Não interessa se tomou ou não. A vida está desenvolvendo nela, ela vai crescer. Enquanto não morrer, está vivo, a vida está desenvolvendo. Vai, criança, adolescente, pode ter doença e alergia a isso, alergia a aquilo. Porque não tomou as vacinas. E deu febre amarela, e deu paralisia infantil. Não interessa, enquanto estiver vivo, vai crescer. A educação, Peterson está dizendo que a educação é da mesma maneira. Não importa o que a criança vai aprender, ela vai aprender alguma coisa. Quer ver um exemplo? Quem lembra do filme A Lenda de Tarzan? Espera Zitito ainda. Década de 80. Os que nasceram de 90 para cá não viram. Qual era o enredo? O filme dizia que a família, numa viagem de avião, o avião caiu e matou toda a família. Só uma criança, só um bebê sobreviveu. Os macacos pegaram e alimentaram, e o menino cresceu com os macacos. Quando ele estava adulto,
Ele andava igual macaco. Ele fazia ações igual macaco. E era bruto igual macaco. Por quê? Porque ele foi educado pelos macacos. Foi educado? Foi. Mas pastor, foi muito mal educado. Não interessa, ele foi educado. Assim mesmo Peterson está dizendo, não interessa qual é o tipo de educação que vai acontecer, a pessoa será educada. É aqui que mora o perigo. Por quê, pastor? Porque aceita Jesus, vem para a igreja, irmã de Lenil. Se alguém não educar, vai ser educado. Vovó dizia, Deus dará. Vai ser educado de qualquer maneira. Aí pega aqueles crentes que é de gangue. Olha, fulano, tu não fala com ciclano, ele não presta. Olha, te afasta de Beltrano. Olha, se tu falar com ele, esquece minha amizade. Esquece meu amigo, não te mete com ele para lá. Infelizmente, dirigi congregações aqui no Guamá que tinha crente desse tipo. Aí vem esses crentes de gangue para discipular outros crentes que estão chegando agora, que não tem nada a ver com a bagunça. Aí se torna um Tarzan. É aqui que mora o perigo. Porque todos nós somos educáveis. Quem entende, diga glória a Deus. E a escola dominical existe, é para que não exista nenhum Tarzan espiritual. Nenhum crente mal educado, nenhum crente bruto, nenhum crente vivendo igual um animal. É justamente para corrigir, é justamente para trabalhar. E às vezes somos muito irresponsáveis. Por quê? Porque eu acho que discipulado é só domingo de manhã. Dou uma aula e vou-me embora. Não. A Bíblia diz que Jesus, quando discipulou os discípulos, os 12, eles andavam com Jesus para cima e para baixo. Quando eu aceitei Jesus, eu queria andar do lado do Abimael Moraes Pereira, hoje lá na Eslovênia. Ele foi o meu professor da escola dominical. Eu amava o jeito dele, as brincadeiras dele. Eu queria estar do lado dele. Ele passava o dia na casa dele, perturbava. Mas isso é típico de discípulo com discipulador, quer conviver. E aqui é um perigo muito grande, porque se eu sou um crente atribulado, endiabrado, eu vou atribular e endiabrar o meu discípulo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga para o seu irmão, não seja irresponsável. Não ensine besteira para quem está chegando. Não ensine bobagem para os seus alunos. Eles não precisam saber que tu não vai com a cara de fulano, de ciclano, de beltrano. Eita maravilha. Educação. Educação. Vamos no segundo tópico. Primeiro, que Deus fala de educação, a gente já viu. Qual é a importância de aprender com Jesus? Eita glória. Jesus disse lá em Mateus 11, 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Eita Deus. Ainda tem crente que quer meter Jesus em enrascada. É brabo? Não, aprendi com Jesus que tem que ser assim. Mentira. Onde está na Bíblia que Jesus era brabo, revoltado? Quer aprender com Jesus? Bora lá, irmão, Mateus capítulo 5. Mateus 5, aprendendo com Jesus. Aprendendo com quem? Com Jesus. Já vou encerrar, gente. Aprendendo com Jesus. Mateus 5 são os maiores ensinamentos de Jesus. Das bem-aventuranças, ele fala que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, naquele tempo o pobre não é igual a nós. Eu sou pobre de dinheiro, mas da graça de Deus, da unção, da bênção, a riqueza espiritual é grande. Você e eu somos ricos, filhos do dono do ouro e da prata. Pobre naquele tempo, a principal característica do pobre era pedir. Ninguém queria estar do lado de um pobre.
Porque ele chegava, Madileninho, me dê essa sapatilha, Madileninho, me dê essa Bíblia, Madileninho, me dê esse óculos. A característica dele era pedir, porque ele não tinha nada. Então ninguém queria viver ao lado dos pobres. Joel, quando profetiza, diz: nos últimos dias, Deus derramaria do meu espírito sobre toda a carne. Aí ele fala tudo e depois ele conclui dizendo: até sobre os servos e servas, até sobre os pobres acontecerá. Jesus, quando fala para João Batista, que João Batista pergunta assim: pergunta lá para Jesus se ele é o Cristo, a gente deve esperar outro. Aí Jesus disse: olha, vai e diz para ele que os cegos enxergam, os mudos falam, os surdos ouvem, e a palavra de Deus está sendo pregada, e até os pobres estão recebendo o evangelho. Ou seja, os pobres, sempre citavam os pobres porque a característica deles era pedir. Aí Jesus está dizendo assim: bem-aventurados são os pobres de espírito. O que ele quer dizer? Bem-aventurados aqueles que vivem pedindo as coisas espirituais, porque deles é o reino dos céus. Eita glória! Reino dos céus, deles é o domínio de Deus. Ou seja, Deus domina sobre eles. Bem-aventurado quem vive pedindo as coisas espirituais, porque Deus domina a vida deles. Eita glória! Quem é que está dominando a tua vida? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Aí Jesus tem outros mistérios. Aqui em Mateus 5,13, ele diz: vós sois o sal da terra, falando de caráter. Falando de caráter. Vós sois o sal da terra. Se o sal vier a ser insípido, como se lhe restaurará o sabor? Se o sal perder o sabor, não tem mais. Para que serve? Somente para ser jogado fora e pisado pelos homens. Naquele tempo se jogava sal na frente do templo, porque ficava liso à frente, e aí podia escorregar alguém. Então se jogava sal insípido, que não tem mais sabor. E aí quem passava, pisava e não caía. Por quê? Porque o sal criava aderência no piso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Para nada mais serve senão para ser pisado pelos homens. Preste atenção, Jesus está dizendo para nós: ei, vocês são o sal da terra, ou seja, vocês são a diferença dessa terra. Jesus está falando de caráter. Se perderem o caráter cristão, acabou. Ninguém respeita mais. Só vai servir para ser humilhado, pisado pelos homens. E na escola bíblica dominical nós aprendemos caráter. Nós aprendemos a ter um bom caráter dentro da igreja. Eita glória! Vós sois o sal da terra, falando de caráter. O crente chega do mundo todo mau caráter, fazendo tudo que não deve, com a moral lá embaixo. Todo mundo fala mal dele. Chega com toda a carga da prostituição, do adultério, e compra e não paga, empresta e não devolve, e fala mal dos outros, e é fofoqueiro, e faz briga, e desune, e tem pensamentos imorais. Chega do mundo para cá, aí a palavra vai transformando, porque toda a palavra é apta para instruir, eita glória, para ensinar, para redarguir, para corrigir e para educar. Eita maravilha! Aí a escola dominical vai educando o crente. Para quê? Para viver bem na igreja. Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde. Aprende o que, pastor? Aprende caráter. Aprende a dar testemunho. Vós sois a luz do mundo. Eita glória! Aprende a ter princípios. Jesus disse assim, está escrito, vocês ouviram. Está lá em Mateus 5:22, está escrito: não se aborreça, não matarás. Mas eu vos digo que aquele que se escandalizar com seu irmão será réu de
juízo. Eita glória, eita glória. E o que mais a gente tem na igreja é irmão, desculpa a expressão chula que eu vou usar, é irmão mordido com a cara de irmão. E é cada besteira, irmã Dilene. Vai procurar o motivo. Falou mal do cabelo, reclamou do sapato. É coisas banais. É porque falaram uma coisa que eu não gostei, eu não vou mais para a igreja. Isso é um problema. Aprenda com Jesus. Jesus disse o seguinte, estão dizendo aí, não matarás. A lei diz, não matarás. Eu, porém, vos digo que aquele que se aborrecer, aquele que brigar, aquele que discutir, aquele que fica fazendo contenda na igreja, será réu de juízo. E se você sabe que teu irmão tem alguma coisa contra ti, antes de tu deixares tua oferta sobre o altar, não é oferta dinheiro colocada na salva, não, é o culto, oferta, adoração, culto a Deus. Antes de tu ir para o culto para adorar, antes de tu tomar a santa ceia, antes de tu vir para o culto de quarta, de sexta, de domingo, escola dominical, antes de tu dobrar o teu joelho para orar e fazer o teu culto, vai lá e te reconcilia com teu irmão. Aprendei de mim que sou manso e humilde, Jesus disse, aprendendo com Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Para a gente encerrar, não aprender é perigoso. Terceiro tópico, não aprender é perigoso quando somos manipulados. Eita glória. Está no meu livro Emílio Durkheim, página 15 do manual do professor. Compre lá que você vai ver. Emílio Durkheim diz que a educação, ela possui um ensino vasto que designa as influências que uma pessoa, um indivíduo pode exercer sobre o outro. O que ela quer dizer, pastor? Que quem for mais educado, quem tiver mais conhecimento, manipula os que não têm conhecimento ou têm menor conhecimento. Os maiorais, os sábios eruditos, predominam sobre os menos educados, os que têm menos conhecimento. Isso aqui não é balela, isso aqui é pesquisa. E a gente vê isso no nosso país. Por que não se investe muito em educação? Porque não quer que se evolua o intelecto, o conhecimento de pessoas mais capacitadas. Ei, quando alguém tem mais educação, manipula aquele que não tem nenhuma, ou aquele que tem pouca. Mais um motivo para eu e você estudarmos. Quem entende, diga glória a Deus. Porque é perigoso de ser manipulado. A gente vê em nossas igrejas, eu falo em nossas igrejas, estou falando em tese, no mundo inteiro, de crentes, como eu falei agora há pouco, de crentes que são atribulados, endiabrados, e vão se usar, se aproveitar do dom, do talento, da liderança que possui, que tem em suas mãos, e acabam estragando a vida de pessoas. Como é que se começa um motim dentro da igreja? Sempre aquele que tem uma capacidade a mais vai manipulando aqueles que têm a mente mais fraca por falta da educação cristã. De repente, irmã Maria, não fale mais com a irmã Dilenil, estou só dando exemplo. Não fale mais com a irmã Dilenil, ela é isso, aquilo. Aí quando eu envolvo a irmã Maria nas minhas conversas, aí eu dou o bote. Não, se a senhora quiser continuar com ela, esqueça que eu não sou mais seu amigo.
Infelizmente é visto isso em muitas igrejas. Aí começa o motim. Aí era só eu, agora tem a irmã Maria. E eu vou com, só um exemplo, o pastor Edson, e com o pastor Miguel, e com o Davi. Aí eu vou montando minha gangue. Quando vê, de gente na minha gangue contra uma liderança. E eu já vi gangue dessas acabar com igreja. Uma igreja com uma quantidade enorme de gente esvaziar por causa desse tipo de crente. É um perigo quando a gente não é educado na escola bíblica dominical. Mateus 4:8. Olha o diabo chegando com Jesus. Está vendo os reinos? Tudo isso eu te darei, se tu prostrado me adorares. Eita, se Jesus fosse um fraco, não tivesse estudado, desde os 5 anos, Jesus senta para aprender. Pastor, não fale besteira, a Bíblia não diz isso. Está lá em Lucas, que diz que quando perderam Jesus, que foram atrás, Maria e José foram atrás, ele estava no templo, e os doutores estavam ouvindo ele. Por que os doutores estavam ouvindo? Porque ali estava acontecendo o bar mitzvah de Jesus, onde todo judeu com 12 anos de idade assentava-se diante dos doutores, dos escribas, dos fariseus, e tinha que recitar toda a lei de Moisés e decorada. Por isso que ele era chamado filho da lei, ou seja, esse conhece a lei. E por que os doutores estavam ouvindo a ele, uma criança de 12 anos? Porque eles estavam interrogando. A Bíblia diz que estavam interrogando. O que era isso? Era o bar mitzvah. Para Jesus participar do bar mitzvah e conhecer a lei, ele sentou com 5 anos de idade e aprendeu toda a lei. Aí quando chega o diabo, tudo isso te darei, se prostrado tu me adorares. Mas começou no versículo 3. Se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, versículo 3. Se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí no versículo 4 Jesus diz, está escrito, eita glória. Usou a palavra, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eita glória. Você pode usar a palavra para vencer a tentação. É nessas horas das tentações que a palavra, a educação cristã, ela fala mais alto. Por quê? Porque a educação cristã estabeleceu princípios bíblicos em nós, e a gente não perde, a gente não cai, a gente não se devota às obras de Satanás. E tem muito crente se perdendo na hora da tentação, porque quando Satanás chega, ele cai, o crente cai. Todos nós somos educáveis. Aí mora um perigo, porque se não procurar a escola dominical, vai ser um crente mal educado, vai aprender qualquer coisa por aí, e aí vai ser um problema muito grande. E se eu não estiver preparado, quando vier a tentação, quando vier o filho do cão, quando vier alguém com o espírito do anticristo, fazendo contenda contra a obra de Deus, fazendo contenda contra a igreja, aí vai ser um problema sério, porque eu serei manipulado. Quem entende, diga glória a Deus. É importante nós participarmos da escola bíblica dominical. É importante nós sermos alunos da escola dominical. É importante nós amarmos, respeitarmos e participarmos desta maravilhosa escola. Ela nos educa
ela nos fortalece. E nós, professores, é de suma importância buscar o aperfeiçoamento. Viu o que diz o texto que lemos? 2 Timóteo 3,16. A palavra de Deus é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir e para educar em toda a justiça. Versículo 17: a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Palavra perfeito do hebraico tam, que a tradução quer dizer maduro. Lembra do conceito da educação? Mexendo no intelecto e no emocional, ou seja, nos amadurecendo. Esta palavra, quando ela é ensinada, ela então amadurece o crente. Sabe por que a obra tem sofrido em muitos lugares? Por causa de crentes meninos. Pode observar que todo tempo, às vezes em nossas igrejas, falando em tese, a briga é a mesma. A gente briga por farda de coral. Ah, não quero verde, eu quero azul. Não quero azul, quero preta. Não quero preta, eu quero rosa. A gente briga por tema de congresso. Não, tem que ser esse, não, tem que ser aquele. Não, tem que mexer nisso, mexer naquilo. A gente briga por lugar na frente quando é dia de festa. Se eu não sentar no primeiro banco, eu fico bravo, é um problema. Observe que o tempo todo é a mesma briga, é a mesma discussão. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Quem conhece algum crente assim? Quando nós não aprendemos, quando nós não somos educados, a gente é manipulado. Eita glória, fique de pé nesta noite. Quero fazer uma oração. Aleluia. E quero lhe pedir: ame a escola dominical. Faça dessa escola a escola de verdade. Sempre. Toda escola tem horário para chegar. Chegue no horário. Chegue no horário. Toda escola, o aluno é avaliado. Se autoavalie. Veja o que você está aprendendo. E toda escola, irmãos, a gente sobe de série. Você lembra quando começou na alfabetização? Depois primeira, segunda, terceira, quarta série. Depois quinta. Depois sexta série, sétima, oitava. A gente evolui. A gente melhora. A gente cresce. A gente é preparado como cidadão dos céus. Para que vai à escola? Só para ser escolarizado? Não. É para que seja definido principalmente educação e profissão. A escola bíblica dominical vai definir seu caráter e seu ministério. Quem compreende, diga glória a Deus. Posso chamar para frente? Vem na frente que eu quero orar por você. Você que ama a escola dominical. Você que é aluno da escola dominical. Você que não é aluno e quer fazer hoje com Deus um concerto, ó Deus, te prometo que nunca mais eu vou ficar em casa domingo de manhã, dormindo até tarde, assistindo esporte espetacular. Eu te prometo que a partir de domingo, eu sou o primeiro a chegar e o último a sair. Pode vir mais para frente, os espaços que estão vazios, e nós vamos orar ao Senhor. A escola bíblica dominical
ela é a melhor escola do mundo. A escola bíblica dominical. Ela vai nos definir, vai nos dar base, vai abençoar o nosso caráter, vai mudar a nossa vida. Assim como a escola dominical, desde criança, desde os meus 8 anos de idade, sou aluno da escola bíblica dominical. E assim como mudou minha vida, assim também pode mudar a sua vida. Ore comigo nesta noite, Senhor Deus e Pai. Obrigado, Senhor amado, ó Deus querido, por esta palavra aos nossos corações. Obrigado, Senhor amado, porque Tu és o Deus que fala. Obrigado, Senhor amado, porque Tu és o Deus que transmite em nosso coração o conhecimento. Pai amado, ó Deus eterno, estamos aqui porque amamos a escola bíblica dominical. Não deixa, Senhor amado, nós perdermos, ó Deus, o interesse, o amor, ó Deus amado, por esta escola. Senhor, Tu fostes o primeiro professor. Ensinastes a Adão, ensinastes Eva, ensinastes, Senhor amado, ó Deus querido, os profetas. Falastes com Moisés, ele ensinou, ó Deus amado, o povo, passando de geração em geração. Ensinastes aos discípulos e dissestes: ide e ensinai todas as nações. Ó Deus amado, agora chegou em nós, é a nossa vez, meu Pai. Está em nossas mãos, ó Deus, a responsabilidade de ensinar, de corrigir, de redarguir, de preparar, ó Deus amado, ó Deus querido, pessoas maduras para a Tua obra, Senhor. Pai da glória, nos usa. Pai da glória, nos fortalece, nos renova, nos anima, nos enche do Teu Espírito Santo e faz-nos firmes e fortes diante de Ti, meu Pai. Meu Deus da glória, meu Deus querido, continua conosco nesta noite e atenta para cada pedido de oração aqui neste lugar. Atenta para cada um que está pedindo uma benção sobrenatural, além do alcance, ó Deus amado. Age agora, opera o milagre, faz a Tua bênção no nome de Jesus. Amém e amém.